A Suécia está preparando uma retaliação forte junto com a União Europeia contra as novas tarifas de Donald Trump? Relatórios recentes sugerem que o gigante tranquilo do norte não tem intenção de ficar em silêncio. Enquanto as tarifas dos Estados Unidos sobre aço e alumínio, seguidas por políticas protecionistas no setor automotivo, abalaram a União Europeia, a mensagem da Suécia de "estamos dentro" está ficando cada vez mais alta. Da Volvo à Scania, de empresas de engenharia de alta tecnologia a investimentos em ciências da vida, a indústria sueca escreveu uma história de sucesso conhecida em todo o mundo. Mas as novas tarifas de Trump poderiam virar esse sucesso de cabeça para baixo? Ou o milagre sueco se unirá à Europa para enfrentar os Estados Unidos? Bem-vindo ao nosso canal. Se você está interessado nos bastidores dessas movimentações globais de comércio, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir este vídeo, porque o que você está prestes a ouvir e ver revelará como a região escandinava está se preparando para uma transformação e o que a administração Trump está trazendo à agenda. Vamos começar. Alguns especialistas não se surpreendem que o governo sueco esteja assumindo uma posição comum dentro da União Europeia. A Suécia é uma clara defensora do livre comércio e da globalização. Sua economia orientada para exportações vende uma quantidade significativa de bens para o mercado dos Estados Unidos. A Suécia, que se destaca em setores de alto valor agregado, como automotivo, farmacêutico, engenharia e ciências da vida, nunca desejaria que as tensões com os Estados Unidos escalassem. No entanto, o slogan "América Primeiro" de Trump e as tarifas que o acompanham levaram o governo de Estocolmo ao ponto em que não temos escolha a não ser contra-atacar, ombro a ombro com a União Europeia. Mas qual será o alcance dessa retaliação? De acordo com os relatórios, a Suécia quer estar preparada para as tarifas dos Estados Unidos não apenas sobre aço e alumínio, mas também em setores críticos, como automotivo e eletrodomésticos. Falando em sua primeira reunião de gabinete, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou seu plano de atingir a União Europeia com uma tarifa de 25%. O ministro sueco de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Comércio Exterior, Benjamin Dousa, disse em um comunicado que não há vencedores em guerras tarifárias. A introdução de tarifas é preocupante. Francamente, não achamos que isso seja bom. Como o governo já disse repetidamente, todos perdem com as tarifas, pois causam disrupções econômicas desnecessárias e são muito caras. Dousa também reafirmou o compromisso da Suécia em trabalhar dentro do quadro da União Europeia para formular uma resposta à medida. A União Europeia responderá de forma apropriada. É importante para a Suécia que as contramedidas acordadas em conjunto na UE sejam proporcionais e equilibradas, e que, naturalmente, protejamos os interesses da Suécia nessas discussões. Como governo, estamos em diálogo constante com a Comissão Europeia, a comunidade empresarial sueca e outros Estados-membros, disse Dousa. As empresas suecas estão preparando planos de contingência para abordar a questão. O que faremos em logística e cadeias de suprimento se as tarifas entrarem em vigor? A Business Sweden relata que, no lado da oferta, gigantes globais como Volvo, Scania e SKF estão em discussões privadas com clientes no mercado americano. Ao mesmo tempo, a questão é: como os países nórdicos serão afetados se a União Europeia responder com uma série de tarifas? A Suécia poderia transformar essa crise em uma oportunidade? Porque alguns dizem que a Suécia já está olhando para outros lugares há algum tempo. Enquanto o interesse por empresas de engenharia suecas cresce no mercado asiático, a imagem da tecnologia escandinava é uma alternativa forte nos países do Golfo e até na África. Em outras palavras, mesmo com o aumento das tensões com os Estados Unidos, é possível abrir novas portas ao se voltar para outras partes do mundo. No entanto, há quem pergunte: quão realista é essa abordagem? Afinal, os Estados Unidos ainda são um mercado enorme. Há muito tempo existe uma relação comercial saudável entre a Suécia e os Estados Unidos, especialmente nos setores automotivo e de engenharia avançada. Você pode se lembrar que a Volvo produz modelos especiais para o mercado americano, e a IKEA vende volumes enormes. Essas novas guerras tarifárias poderiam acabar com essa amizade? Membros da Comissão Europeia já sinalizaram que, se a administração Trump implementar tarifas, lançaremos uma lista de retaliação. Os ministros do comércio da Suécia não hesitam em dizer: mantemos todas as opções viáveis sobre a mesa. No entanto, funcionários do governo sueco estão tentando convencer o mundo de que o país não tem planos de retirar seus investimentos em ciências da vida dos Estados Unidos, mas sim que a Suécia está mais segura do que nunca para investimentos em ciência e tecnologia. Ainda somos uma economia pacífica e um centro de inovação. Não seremos abalados pelas decisões de Trump. Mas essa retórica convencerá a administração dos Estados Unidos?
Há conversa sobre uma versão 2.0 das políticas agressivas de Trump. A expectativa de que grandes tarifas sejam impostas à Europa, especialmente no setor automotivo, deixou a União Europeia, principalmente a Alemanha, nervosa. A Suécia é um pequeno, mas estratégico jogador nesse jogo, porque tem uma influência global em muitos segmentos, desde a produção de veículos até peças de reposição e tecnologias de engenharia. Embora não tenha uma economia tão grande quanto a Alemanha no setor automotivo, tem uma participação significativa graças às suas soluções inovadoras e reconhecimento de marca. Os gigantes suecos de automóveis e engenharia estarão na vanguarda da retaliação coletiva da União Europeia se Washington erguer barreiras tarifárias? A União Europeia responderá com uma resposta igualmente dura, dizem a maioria dos economistas. Uma lista de medidas de retaliação está sendo elaborada, variando de produtos agrícolas, bebidas alcoólicas e têxteis até os serviços de empresas de tecnologia. Ainda não está claro em quais áreas a Suécia desempenhará um papel ativo. Alguns argumentam que a Suécia se concentrará mais na Ásia e no Oriente Médio se as empresas europeias se retirarem do mercado dos Estados Unidos, e que mercados distantes ganharão valor para novos acordos comerciais. No setor automotivo, claro, nem tudo é tão simples. Marcas estabelecidas como Volvo e Scania sacrificariam o mercado dos Estados Unidos? É uma questão intrigante. Por outro lado, há uma agenda completamente diferente no lado das ciências da vida. Não importa quão duras sejam as tarifas de Trump, a Suécia continuará sendo um país protegido e atraente para investimentos em tecnologia da saúde e biotecnologia, dizem os ministros suecos. Essas declarações podem levar investidores internacionais a se perguntar: a resposta da Suécia a tarifas e impostos será mais moderada? Isso porque os setores de ciências da vida e farmacêutico frequentemente trabalham em estreita colaboração com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos. Se a guerra comercial se intensificar, os testes clínicos e o comércio de produtos médicos também podem sofrer. Mas a Suécia quer se proteger, dizendo: oferecemos um clima de negócios positivo, temos segurança de longo prazo. Mas quão forte é esse escudo contra as ações da administração dos Estados Unidos? Quando os ventos do protecionismo sopram na economia, o setor automotivo é geralmente o primeiro a se preocupar. Até mesmo as tarifas sobre aço e alumínio têm um efeito bumerangue, aumentando os custos automotivos e colocando os produtores sob pressão de preços. Embora a nova ordem, apelidada de tarifas Trump 2.0, ainda não tenha entrado totalmente em vigor, há uma inquietação séria na Europa. Especialmente marcas como Volvo e Saab podem estar calculando como compensar a potencial perda de mercado nos Estados Unidos. Se a União Europeia se unir com todos os seus membros na ideia de ação conjunta, parece improvável que a Suécia tome uma decisão separada sobre essa questão. É uma necessidade política para a Suécia dizer: já que a União Europeia está retaliando, estamos dentro. Caso contrário, eles não querem a percepção em Bruxelas de que a Suécia está se abstendo. No entanto, não é difícil adivinhar que conversas bilaterais estão ocorrendo nos bastidores, com a ideia de não queimar pontes com os Estados Unidos. Esse confronto poderia levar a uma grande perda para ambos os lados? Se uma nova guerra comercial surgir entre a União Europeia e os Estados Unidos, todos sofrerão, alertam alguns analistas. Enquanto a indústria automotiva europeia exporta pesadamente para os Estados Unidos, as empresas de tecnologia dos Estados Unidos e o setor agrícola também têm uma participação significativa no mercado da União Europeia. Economias menores, mas de alta tecnologia, como a Suécia, também sofreriam sua parcela de impacto em um cenário de pior caso. Talvez as empresas europeias mudem sua produção para países fora dos Estados Unidos, enquanto as empresas dos Estados Unidos procurarão mercados alternativos à União Europeia. Essa desorganização poderia criar custos adicionais e ineficiências nas cadeias globais de suprimentos. O resultado? Os preços ao consumidor sobem, as taxas de crescimento caem e os volumes de comércio encolhem. Em outras palavras, ninguém ganha. Mas a tese de ninguém ganha pode nem sempre se sustentar. A Suécia pode desempenhar um papel de liderança em mercados alternativos aos Estados Unidos, fazendo um avanço em engenharia de próxima geração e tecnologias verdes, dizem alguns especialistas. Talvez essa crise ofereça uma oportunidade para expandir o ecossistema de startups da Suécia para outras geografias. Economias emergentes na Ásia estão demandando tecnologias ambientalmente amigáveis, projetos de infraestrutura estão ganhando impulso na África, e países do Oriente Médio estão investindo em transformação digital. As empresas suecas podem recorrer à estratégia de, se as coisas estão ruins com os Estados Unidos, vamos nos concentrar na Ásia e na África. Claro, as vozes daqueles que dizem que é difícil substituir os Estados Unidos em termos de volume de vendas ou lucratividade também são altas.
De fato, simplesmente abandonar um enorme mercado consumidor não é algo que qualquer país preferiria. É por isso que as declarações do governo sueco têm tanto um tom duro quanto um apelo ao diálogo. Por um lado, a mensagem é: participaremos de uma retaliação coordenada com a União Europeia. Por outro, queremos preservar nossos laços estratégicos de longo prazo com os Estados Unidos. A mensagem é clara: não somos a favor de uma guerra tarifária, mas não deixaremos a União Europeia se tivermos que responder a sanções com sanções. Se a Suécia não agir em conjunto com seus vizinhos europeus, poderia ser isolada dentro da União Europeia. Isso levaria a uma desorganização pós-Brexit que Bruxelas não deseja. Portanto, a decisão por uma frente comum se torna uma necessidade política. Se você está se perguntando como eles salvarão as relações com os Estados Unidos, o tempo dará a resposta. A administração Trump é conhecida por sua postura dura, mas o fato é que não há vencedores em guerras comerciais. Talvez Washington possa chegar a um novo compromisso com a União Europeia. Então, a Suécia poderia respirar aliviada das trincheiras de retaliação. Claro, a questão não se limita a automóveis ou aço. No período pós-pandemia, entramos em uma era em que as cadeias de suprimentos estão sendo reestruturadas, e a importância estratégica de produtos médicos e tecnológicos aumentou. A Suécia tem uma vantagem aqui, como um país conhecido por seus altos gastos em pesquisa e desenvolvimento. Há uma grande competição entre a União Europeia e os Estados Unidos, especialmente em áreas como população envelhecida, soluções de saúde digital, tecnologias farmacêuticas e de vacinas. Se essa competição não for vítima de rivalidades políticas, a Suécia gostaria de trabalhar com ambos os mercados em um modelo de ganha-ganha. Mas se o protecionismo aumentar, pode haver pressão para escolher lados. O que um país pró-livre comércio como a Suécia fará nesse dilema? Para onde você acha que esse confronto levará? O governo sueco está realmente pronto para entrar em uma guerra tarifária total com a União Europeia contra os Estados Unidos, ou isso é apenas intimidação diplomática? Como os gigantes automotivos e de engenharia se posicionarão? Como os mercados serão afetados por essa tensão? Aguardamos seus comentários. O que você acha? As tarifas Trump 2.0 abalarão a Europa novamente? As guerras comerciais se tornarão permanentes, ou as partes encontrarão um meio-termo? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.